Na nossa atividade de história de hoje, crianças, nós iremos ler o texto da página 92. Então, nós vamos ver, crianças, que aos poucos, os imigrantes que vieram, trabalhar nas fábricas de café, que eles acabaram indo para a cidade, porque na cidade eles passaram a trabalhar nas indústrias que estavam sendo formadas naquela época. Então, no texto, começa nos falando que no ano de 1887 até 1930, 3,8 milhões de estrangeiros chegaram ao Brasil para trabalhar. E a maior parte desses estrangeiros ficaram na região sul e sudeste do país. Então, eles ficaram ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nesses estados, certo? As condições de trabalho deles nas fazendas de café eram muito ruins, lembram? Salários baixos, atrasados, Eles não tinham acesso às escolas. Então, essas condições ruins e a crise, na produção do café, lembra que aos poucos foi diminuindo a produção do café? Eles não vendiam, tanto mais café como antes, então tudo isso foi prejudicando o trabalho no campo, Ao mesmo tempo, as cidades crescendo, Novas fábricas foram instaladas nas cidades e isso fez com que os trabalhadores do campo fossem para a cidade trabalhar nessas indústrias, Então, com a diminuição da produção do café, grande parte do lucro que eles já tinham ganhado, antes com a produção do café, o que eles faziam? Eles passaram a investir nas indústrias, Então, essa produção de alimento, tecidos, fios, outros artigos usados no cotidiano, passou a ser um grande investimento, Eles pegavam o dinheiro que eles tinham investido, que eles tinham, e investiam nessas indústrias. Para quê? Para conseguir se manter a economia, continuar ganhando dinheiro. Porque na produção de café já não tinha tanto lucro como antes, Então, o que acontecia? Muitos fazendeiros, comerciantes, empresários passaram a investir na indústria. Então, entre os imigrantes que buscavam trabalho nas cidades, tinham aqueles que já tinham alguma profissão lá no seu país de origem, Porque muitos países da Europa começaram a criar, a produzir nas indústrias bem antes do Brasil. Então, essas pessoas que vinham de lá, muitos já tinham trabalhado nessas indústrias de lá. Então, eles tinham experiências, Tinham sapateiros, pedreiros, marceneiros. Então, eles já tinham uma profissão antes de vir para o Brasil, Então, outros que foram trabalhar nessas fábricas e outros foram sem profissão, E os que já tinham alguma profissão, desenvolvia elas na cidade, certo? Na cidade de São Paulo, por volta de 1890, o número de pessoas que vieram de fora do Brasil já era muito maior do que o número de brasileiros. E na indústria, a maior parte desses trabalhadores eram europeus, Eram pessoas que vieram dos países da Europa. E em 1912, 60% desses operários da indústria de tecidos eram pessoas que vinham da Itália, Então, o que a gente tem que saber da aula de hoje? Nós temos que saber que a produção do café foi diminuindo os lucros, Devido à diminuição da venda desses cafés. Nós temos que saber que as condições de trabalho, ruins, ajudou com que essas pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade, Porque a cidade estava crescendo cada vez mais. Nas cidades, quem tinha alguma profissão, como pedreiro, sapateiro, eles iam trabalhar nessas profissões, E quem não tinha, ia trabalhar como operário, Mas muitos deles já tinham experiência, porque nos países da Europa já tinha indústria, Como a tia falou. Então, precisamos saber também que havia um número muito grande de estrangeiros no país, Até maior do que o número de brasileiros,
e que a maioria trabalhavam nas fábricas de tecidos eram os italianos, né? A maioria dos que trabalhavam com tecidos eram os italianos. E as migrações internas. O que são migrações internas? Crianças, tudo que é interno significa dentro, certo? Então, nós vamos falar sobre as migrações que ocorreram dentro do país, né? Dentro do Brasil. Então, crianças, apesar do aumento do número de fábricas, né, há cerca de 100 anos atrás, a maior parte da população brasileira ainda trabalhava no campo, né, mesmo aí com o aumento das fábricas. Essas pessoas ainda trabalhavam na agricultura, e a agricultura era a principal fonte de renda no país, era a principal fonte econômica, né? Nós já vimos, né, o que é atividade econômica. Atividade econômica é aquela que gera lucros, né, que gera emprego. Então, em 1920, quase 70% da população brasileira trabalhavam no campo, principalmente ali na agricultura, né? Ao longo do tempo, isso foi se modificando. À medida que as indústrias foram aumentando, o número de fábricas, né, foi aumentando, muitas famílias saíam do campo e iam para as cidades. O que elas iam fazer nas cidades? Elas iam em busca de novas oportunidades de trabalho, né? Em busca de novos modos de vida, em busca sempre de melhorar as condições de vida delas, né? Então, o que acontecia? Como essas indústrias, elas eram fontes de emprego, né? Elas geravam empregos para as pessoas, essas pessoas saíam então do campo para irem trabalhar nas indústrias, né? Então elas iam para morar nas cidades, certo? As ofertas de emprego nas cidades eram bem maiores e estavam crescendo cada vez mais em comparação com as áreas rurais, né? Com as fazendas. Então, crianças, isso fez com que os pequenos produtores, os trabalhadores do campo, saíssem de diversas partes do país, né? E fosse para a região sudeste, que era a região onde tinha as fábricas, né? Onde estavam se instalando e crescendo o número de fábricas, principalmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, muitas pessoas saíam do Nordeste, do Norte, para irem morar em São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de quê? De empregos nas indústrias, né? Então, elas saíam lá do local, né, do estado que ela morava e ia para o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, certo? Aí nessa foto, veja bem, nós temos aqui, ó, migrantes nordestinos, né, chegando a São Paulo no ano de 1958. Observem aí, ó, a família inteira, né? O pai, a mãe, as crianças indo para São Paulo, né? Em busca de trabalho nessas fábricas. Então, crianças, o número de imigrantes estrangeiros aos poucos foi diminuindo, mas essas migrações aí, que é a saída das pessoas de um lugar para outro, né, dentro do país, foram aumentando bastante, certo? Então, isso são migrações internas, que é o que a gente tem que saber hoje, né? São migrações que ocorreram dentro do Brasil, onde as pessoas saíam do norte, do nordeste, para ir morar em outro estado, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, onde estavam, né, se instalando as fábricas, onde essas pessoas iam em busca de uma vida melhor, né? Em busca aí das ofertas de emprego, certo? Então, agora vamos lá realizar nossas atividades no caderninho de história e qualquer dúvida pode chamar a tia aqui, tá bom?